Agora, o que é mais interessante, e isso vale a gente discutir, é quem são as pessoas que estão financiando essa visão anticristã. E quando a gente vai atrás, a gente encontra as mesmas organizações que financiam a agenda de censura do TSE. Olavo Edu Carvalho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Esse assunto é muito importante, gente. Ele é mais importante do que os demais, embora eu estava falando de censura, que é uma coisa sem dúvida nenhuma importante, mas a arena na qual eu vou entrar agora é um pouco diferente. O Cláudio Dantas, famigerado Cláudio Dantas, coitado. Eu sempre disse que eu via méritos no Cláudio Dantas, eu falava isso, ele me sucedeu pouco depois nos Pingos nos Is, e eu gostava dos comentários dele, eu acho ele um jornalista embasado, é óbvio que a gente pensa diferente, eu já troquei acho que algumas mensagens com ele, é óbvio que a gente pensa diferente, mas eu acho ele um jornalista inteligente, ele é acima da média, não dá para comparar um Cláudio Dantas com uma Mônica Bergamo. Ele publicou um artigo que eu considero um dos artigos mais cruciais que a gente teve publicados recentes no Brasil, uma reportagem que se chama Quem financia o lobby anticristão no Brasil e como funcionam os seus grupos de pressão. E a reportagem revelou uma rede, uma verdadeira rede de organizações e agência com a finalidade, com uma agenda financiada de combate aos valores cristãos. Basicamente uma agenda de deslegitimização, palavra difícil, né? Dos valores fundamentais cristãos. E eu estou falando aqui de temas, inclusive, como o aborto, como a família, como a sexualidade. Então, basicamente duas formas. Rotulando a versão evangélica como fundamentalismo perigoso, e a gente tem visto isso cada vez mais, eram alguns dos debates que eu tinha com o energúmeno, era justamente esse. Eu acho que poucas pessoas tinham a coragem de citar na televisão versículos bíblicos, porque pareciam fundamentalistas cristãos, e quando eu digo, não tem nada mais fundamental do que versículos bíblicos, né? E a outra vertente é a proposta de uma versão moderada da Bíblia, dos valores cristãos. Né? E nós temos um crescimento gigantesco, até na minha igreja de origem, não de origem, mas na igreja que eu ainda sou membro no Brasil, e na qual o Vladimir também, que vai entrar aqui conosco, também, a igreja presbiteriana começou a ter uma vertente liberal defendendo coisas absolutamente inacreditáveis. A igreja católica foi totalmente tomada pela teologia da libertação. Então, a gente vai ver como essas organizações, eu recomendo que vocês abram a reportagem está aqui no site do Paulo Figueiredo Show, a reportagem é do Cláudio Dantas, mas está aqui com os devidos créditos, colocada aqui no site, né, do Paulo Figueiredo Show, para a gente ler sobre tudo, né? Mas são organizações que usam uma fachada acadêmica, para atacar líder evangélico na mídia, se alinha a uma elite cultural e ataca a visão evangélica. Vocês viram como o que passou o André Valadão recentemente no Brasil? Agora, o que é mais interessante, e isso vale a gente discutir, é quem são as pessoas que estão financiando essa visão anticristã. E quando a gente vai atrás, a gente encontra as mesmas organizações que financiam a agenda de censura do TSE. A Ford Foundation, por exemplo, e a Open Society, do Jorge Soros. Para discutir esse assunto com mais profundidade, sem mais delongas, eu vou trazer aqui o meu querido amigo de anos, de muitos anos, Vladimir Filho. Vladimir, que faz comigo todos os domingos, para você que não sabe, o Estudo Bíblico Racional, onde nós estamos no episódio, 38, Vladimir? Tem mais de 35, né? Eu também não sei de cabeça agora. É muito tempo. Mais de 35, eu acho que 38. Estudos bíblicos. Cada semana a gente vai lá, seleciona um trechinho da Bíblia e faz uma análise profunda
sobre esse estudo com visões diferentes. A minha visão é diferente da visão do Vladimir, que é diferente da visão do nosso querido Gerson Gomes, e é isso que torna o estudo tão rico. Vladimir, obrigado por ter aceitado participar aqui do Paulo Figueiredo Show. Eu queria perguntar para você que me trouxe essa reportagem no nosso grupo lá do Estudo Bíblico, te chocou ver o que está acontecendo? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, a sua enorme audiência. Primeiro dizer que é uma honra minha estar aqui contigo, é um prazer, né? Você sabe como eu te admiro, como eu acho que você faz um trabalho aí sensacional, e estar aqui podendo falar contigo e com a tua audiência, para mim, é uma honra muito grande. Paulo, sim e não, né? Aliás, já faço até aqui um insight, vocês estão nos ouvindo, quem já fez aí, quem é aluno do Fim da América e já fez o módulo 2 do Fim da América, sabe que nada disso é novidade, né? Paulo mostra isso brilhantemente. O que, para mim, também achei, concordo contigo, a reportagem é super interessante, né? Como o Paulo colocou aqui, o Cláudio Dantas, ele joga a luz, ele puxa um fio de uma trama que é muito maior, né? Ele está jogando luzes ali num financiamento de um conluio, vamos dizer assim, de institutos de pesquisa, agências de informação e ONGs, supostamente cristãs, que promovem uma mesma pauta e recebem um mesmo tipo de financiamento, né, para passar uma agenda, né, uma agenda muito bem definida, inclusive. E o que chama atenção, dentre vários pontos aí, Paulo, você me diz aí quanto a gente quer conversar sobre isso, senão a gente fica aqui até amanhã falando. Mas, assim, o que eu acho interessante é da gente perceber como... Vamos caminhando, porque esse é um assunto muito importante, viu, Vladimir? Fica à vontade. Beleza. Eu acho, assim, o que está por trás daqui é um movimento que a gente chama de cristianismo progressista, né, que eu e você, inclusive, queremos explorar isso em outras searas, né, e a gente pode falar aqui um pouquinho sobre que movimento é esse. Mas o meu primeiro insight sobre essa questão é que a gente deve perceber que essas pautas, elas não são orgânicas. Assim, a força dessas pautas, né, elas não vêm da igreja. Elas não brotam de lideranças teológicas da igreja. Essas pautas, elas estão sendo empurradas para dentro da igreja por meio de um artifício mesmo, né? Algo artificial, né? Eu brinco assim, Paulo, assim, se você pega as pautas que esses institutos aqui colocam para frente, e a gente pode aqui comentar algumas delas, né? Que, como você bem falou, é tentar taxar nas posições bíblicas tradicionais sobre casamento entre homem e mulher, sobre proibição de aborto, sobre a soberania de Jesus Cristo sobre todas as coisas, sobre a autoridade das escrituras, taxar nessas pautas o selo de fundamentalista, intolerante, fascista, né? E isso acaba sendo quase que um target, né? Naqueles que ainda têm a coragem, digamos assim, de se pautar sobre isso publicamente. Então é como se essas produções, né, é um esquema. Você entra dinheiro para produzir pesquisas com um viés muito claro. Essas pesquisas, por sua vez, fornecem subsídios para artigos com verniz acadêmico, né, de supostos pesquisadores, PhD, seja o que for, que vão valer desses dados que foram produzidos por esses institutos. E esses artigos, por sua vez, vão ser colocados na mídia e na boca de pessoas influentes, né, para ressaltar isso aí, espalhar essas informações, né, sendo que todos esses elos estão recebendo recursos dos mesmos locais, né. E assim, eu vou dar um exemplo dos recursos, Vladimir, só para ilustrar o que você está dizendo, tá? Porque não é pouco dinheiro. Não. O NetLab recebeu ao menos 7,5 milhões do governo e de ONGs nacionais e internacionais para produzir papers com verniz acadêmico na tentativa de criminalizar a atuação digital de políticos e influenciadores de direita. Esse está falando da conexão que eu mencionei aqui no início do programa, porque a mesma turma que financiou a criminalização do discurso de direita e a censura nas redes sociais, né, através de papers acadêmicos, essa é a mesma turma que está financiando agora essa agenda de anticristã. Dentre os financiadores do grupo de pesquisa da UFRJ estão a Open Society Foundation, do Jorge Soros, a Ford Foundation e o Instituto Galo da Manhã. Essas mesmas entidades também integram um conjunto de patrocinadores do Instituto de Estudos da Religião, ICER, que nos últimos 5 anos, ICER parece até nome de
divindade pagã, né, cara? Né? A deusa Iser, né? É verdade. Que nos últimos 5 anos embolsou cerca de 20 milhões de reais em doações dessas e de outras entidades via projetos firmados com poder público. As receitas do ISER se multiplicaram no período, saltando de 2,1 milhões em 2019 para 5,3 milhões em 2023. No ano passado, segundo o balanço da entidade, a Open Society Foundation do Jorge Soros e a Ford Foundation repassaram quase 3 milhões. São as maiores doadoras. O Galo da Manhã, outro instituto de esquerda, 110 mil. Outras somas importantes via Fundo Brasil de Direitos Humanos, que também atua como intermediária de doações. Eles usam, além do dinheiro, eles usam intermediários, e isso é muito comum. A Open Society Foundation, a Ford Foundation, a Oak Foundation, que é outra importante, que também patrocina o NetLab lá da censura. Eles distribuem o dinheiro para ONGs intermediárias, e essas ONGs intermediárias distribuem o dinheiro para as ONGs finais. É muito dinheiro, né? O ICER diz atuar na produção de conhecimento qualificado, na incidência do debate público e na articulação social, com ênfase na religião, sempre a favor de uma sociedade justa, inclusive sustentável, que já deveria ser aqui uma né? SG, né? A pauta é SG dentro da igreja. Mas, Vladimir, que pautas são essas? Então, vamos lá. Por exemplo, né, eu abri aqui, eu tive cuidado de abrir o site dessa ISER e dar uma olhada nas publicações recentes deles, né? Então, se você pega as publicações recentes desse instituto, que, de novo, financiado pelo Soros e companhia, você vai ver artigos acadêmicos e papers como Religião, Democracia e Extrema-Direita, Direitos Sexuais Reprodutivos, Religião e Punição, Cristianismos e Narrativas Climáticas, catolicismo jurídicos antigênero, e vai tudo assim, né? E aí, se você pega e vê quem tá... por exemplo, eles têm uma publicação recente que também dá até uma certa repercussão, chamada Dicionário para Entender o Campo Religioso, que se você for entrar ali, misericórdia. E aí, se você pega... Eu vou tomar a liberdade, Vladimir, de abrir esse troço que você está falando, porque parece mentira. Então eu vou abrir. Cuidado na hora de abrir, porque isso é tóxico. Então. Eu sempre falo aqui pro pessoal da audiência e tal, para eles tomarem cuidado. Agora eles podem colocar o traje de hazmat deles, né? Aquele traje dos filmes americanos. Mas isso que você está falando é absolutamente verdadeiro. Deixa eu ver se eu consigo colocar. iser.org.br/publicações. Você vai dar uma olhada aí na. Tá aqui. Deixa eu botar. Peraí, deixa eu encontrar uma telinha. Ver que não é conspiração. Não é. Se você clicar ali em publicações, aí, ó. Cristianismo e narrativas climáticas, religião, democracia e a extrema-direita, direitos sexuais e reprodutivos, religião e punição, catolicismos. Cara, isso aqui é muito, muito impressionante. Paulo, e a gente pode dar um passo além. Se você entra aí no site do ISER e vê quem são as pessoas que estão por trás, você vai ver que, por exemplo, o diretor de programa deles é uma figurinha carimbada no meio evangélico. Quem é da igreja sabe quem é, chamado Ronilson Pacheco. O Ronilson Pacheco é alguém que tem uma coluna muito conhecida no meio da esquerda cristã no Intercept Brasil, né? E ele publica coisas como, né? Por exemplo, por que você precisa conhecer a família Valadão? Clã por trás da Lagoinha, que é negócio de target, né? Missões evangelizadoras têm que entrar no rol de investigados pelo genocídio Yanomami. Igrejas conservadoras são incubadoras da extrema-direita caso o governo Lula não mude a forma de lidar com elas. Vai nessa toada, né? E você quer pior ainda, Paulo, se você for ver lá entre o conselho dessa ISER, existe uma pastora luterana chamada, deixa eu ver aqui, cadê o nome dela? Aqui, Luz Marina Garcia. A Luz Marina Garcia teve bastante repercussão no início do ano, porque ela fez uma carta direcionada ao Lula e à Gleisi, foi publicada até no Brasil 247. Se alguém tiver a coragem de abrir e jogar o nome dela, Luz Marina Garcia Brasil, Carta Lula, vocês vão achar esse site lá. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com
e torne-se meu apoiador. E aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar. Tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.